A próxima mulher a aparecer aqui no telão é a Cleni. Cleni Siqueira, 43 anos. Para mim, gente, eu defino essa mulher como retrato de uma mulher guerreira, lutadora, daquela que não desiste nunca de buscar uma vida melhor para a família. Mas que termina sendo morta por um sujeito que ela tentou ajudar desde o início do casamento, que é esse daqui, o Paulino. Paulino, gente, é segundo as próprias filhas, tá? Depoimento delas, um sujeito abusivo. Eu ouvi inclusive o relato de uma dessas filhas. Ela disse para o Cidade Alerta que esse sujeito aqui é um homem arrogante, agressivo e que decidiu matar a mulher porque a Cleni, gente, ela pegou um empréstimo para ajudá-lo. Ele fez isso friamente, sem remorso, na frente de uma das filhas do casal, uma jovem que inclusive tem deficiência intelectual, que não consegue agora esquecer o que viu. Gente, a Cleni pediu um empréstimo para ajudar a empresa do casal, só que a família começou a receber várias ligações de cobrança e uma dessas ligações vai parar no telefone do Paulino. Ele não gostou disso, de agressivo, passou a assassino, porque ele matou a Cleni com um disparo de arma de fogo. A Ana Paula, gente, uma das filhas, ficou frente a frente com o pai na delegacia. A primeira coisa que eu pergunto, talvez a senhora se pergunte, será que ele assume esse crime? Ou ele vai tentar mentir para a filha? Uma história revoltante agora, vem para cá, explode no Cidade. Nem um casamento de 26 anos e 4 filhas foram capazes de impedir um assassinato frio e desmedido. A vítima, Cleni Siqueira Pedroso, de 43 anos. Uma mulher que lutou a vida inteira para manter a família de pé. Ela foi morta com um tiro na cabeça pelo próprio marido, Paulino da Silva Pedroso, de 48 anos, na frente das filhas do casal. Eu ouvi um estouro e eu acordei. Na hora que eu acordei, a minha irmã começou a gritar, minha mamãe, minha mãe, minha mãe, minha mamãe. E eu saí correndo do quarto. Ana conta que o pai sempre foi um homem agressivo e violento dentro de casa. Mas nos últimos tempos, os problemas financeiros começaram a irritar o homem cada vez mais. Paulino era sócio em 3 churrascarias. Mas para abrir o negócio, tanto ele quanto Cleni pediram dinheiro emprestado a parentes e amigos e fizeram empréstimos no banco. Diante das cobranças, Paulino culpava a esposa. Ele sempre falava, sua mãe que tem que resolver, porque a sua mãe que pede dinheiro para os outros. Eu falava, não, mas é dívida de vocês, como é que você abriu um restaurante sem dinheiro? Pediu emprestado. Então, assim, para ele estava sempre tudo em ordem, os cartões dele estão sempre tudo em ordem. Mas dela, eu falava para ela, por que as coisas dele tá tudo pago e as suas não? Então, assim, ele sempre falava que era ela e eu falava, não, não é ela, a dívida é dos dois, vocês são casadas, vocês têm que se resolver. Os problemas financeiros nos restaurantes da família teriam sido a gota d'água para Paulino descontar na esposa e matá-la. Mas Ana revela um histórico familiar de medo, brigas e abuso emocional. No meio disso, Cleni, uma mulher trabalhadora e carinhosa, sempre tentava manter o casamento e, mais que isso, proteger as filhas. Ela já tentou falar comigo, não, eu quero me separar, mas seu pai vai fazer o que com a gente não tem como se sustentar, os restaurantes é tudo dele. O crime aconteceu nessa casa, onde a família vivia, aqui na zona leste de São Paulo. Naquele dia, Paulino estava chegando do trabalho junto com a filha mais velha, que o ajudava a administrar o restaurante. O homem já estava nervoso porque os dois tinham discutido por motivos de trabalho. Até mesmo problemas do dia a dia deixavam o homem mais irritado que o normal, que sempre descontava nas filhas ou na esposa. Dentro da casa, então, ele passou a discutir com a Cleni, que estava na cozinha lavando a louça. A mulher fez o que sempre fazia, tentou acalmar o marido e proteger as filhas da agressividade dele. O homem então pegou uma garrafa de bebida e o revólver que guardava em casa e ficou sentado no quintal. Quando tudo parecia que tinha se acalmado, a tragédia aconteceu. Cleni estava sentada na beirada da cama, no quarto do casal, quando Paulino chegou e atirou na cabeça da mulher. Isso com as filhas em casa, inclusive a mais nova, de apenas 5 anos. A pequenininha tá completamente assustada. Qualquer barulho que ela ouve de carro, de moto, ela já começa a colocar a mão nos ouvidos. Ela já falou pra gente, ela já falou pra minhas tias, pra minhas irmãs,
que o papai fez popô na mamãe. Então a gente tenta distrair ela, a gente tenta levar ela para brincar. Ela já viu mancha de cera, né? Aquelas ceras que vovó tem costume de passar no chão, vermelha, ela já viu mancha, ela já falou, esses dias ela me chamou para ver na garagem que tinha umas manchas. Eu até achei que ela devia estar falando de formiguinha, né? Eu falei, é a formiguinha. Ela falou, não, Nana, é sangue. Eu falei, não, não é sangue. Então, Paulino não teve tempo de fugir e foi preso em flagrante ainda no local. Na delegacia, ainda tentou afirmar que a mulher teria tirado a própria vida. No fim, ainda confrontou a filha, olhando nos olhos dela. E eu perguntei para ele, o que você fez? O que você fez com a mãe? E ele ficava, né, sem o que falar. E aí eu falei para ele, onde estava a arma? Onde estava a arma? E ele falava para mim, não, a arma sua mãe pegou, sua mãe que estava com a arma, ela pegou em cima do guarda-roupa. E eu falava para ele, como ela ia pegar? Ela nem alcançava, ela não sabe mexer em arma. E aí eu falei para ele falava para mim, não, eu não lembro, só que ele já tinha falado para mim aquela situação lá em casa. Depois ele falava, não, foi ela que pegou, foi a sua mãe que fez isso. E eu falava, como ela ia fazer isso? Eu falei, você vai ficar mentindo pra mim? Eu falei pra ele, você tava me falando que eu sou mentirosa hoje cedo, agora você vai mentir pra mim o que você fez com a minha mãe? E ele fala, aí teve uma hora que ele parou assim, agarrando a grade, ele parou, ele falou, com o olhar assim, todo regalado, ele falou assim, agora vai ser a sua palavra contra a minha. Ana relembra a vida difícil que a mãe, as irmãs e ela tiveram convivendo com Paulino. Minha mãe ela não tinha medo de trabalhar, ela falava, se for para eu ter que vender pote de novo, eu vou ter que vender, se for para eu trabalhar de madrugada de novo, eu vou vender. Então assim, ela não tinha medo de trabalhar. Quando eles foram embora, ela cuidou do restaurante que eles tinham lá, sozinha, ela falava, não, vamos trabalhar, vamos fazer não sei o quê. Depois da tragédia de perder a mãe, as filhas da Clenice mudaram para a casa da avó materna. Aqui, elas recebem apoio e também o carinho que elas nunca viram dentro de casa. Isso porque, segundo as meninas, Paulino era um homem violento, sempre foi. E quando bebia, o que era frequente, ficava ainda pior. A rotina familiar era marcada por brigas frequentes, medo e grosseria. Ele não aceitava ser contrariado nem pelas filhas, muito menos pela esposa. Mas as meninas nunca imaginaram que ele pudesse ser capaz de matar. Desde criança, quando eu era criança, ele bebia muito. Quando a gente era criança, ele bebia muito. Então ele chegava em casa, ele quebrava tudo, ele jogava a panela no chão. Comigo e com as meninas, quando a gente ia em algum lugar, ele sempre, antes de chegar no lugar, ele falava pra gente, olha, vocês não pedem nada, vocês não façam eu passar vergonha. Ele falava pra gente, se acontecer alguma coisa, vocês vão chegar a casa, vocês vão apanhar. Então assim, se a gente fizesse alguma coisa na frente das pessoas, ele não falava nada, ele só, tipo, não, tá tudo bem. Chegava em casa, a gente apanhava dele, a gente apanhava de cinta, aquela mão que ele tinha grossa, ele batia na gente, ele já bateu nas minhas irmãs. Nem a mãe de Cleoni imaginava o que a filha e as netas viviam dentro de casa com Paulino. A minha filha era uma menina que ela sempre queria proteger a família. Ela não falava nada pra mim, nada, eu tô surpresa de tudo que tá acontecendo. Ela sempre nunca falou nada. A família tem medo de Paulino alegar problemas psicológicos e, solto, fazer mal às filhas. Na verdade, pode-se alegar tudo, mas eu acredito que a justiça ela vai ser feita. Eu só sei que eu não quero, tipo assim, ele mais perto, sabe? Eu não quero ele perto da pequena, eu não quero ele perto da gente. A única coisa que eu penso é que eu quero que ele fique longe só. A gente tem medo dele agora, a gente ficou com muito medo. Então a gente quer que ele pague na justiça e fique bem longe da gente. Ô, Gastela, eu não sei o que está acontecendo com essa humanidade. Eu não consigo entender um sujeito que deveria resguardar e proteger uma mulher que só queria ajudar, fazer uma barbaridade dessa. É triste, é lamentável que a gente tem visto a intolerância com as pessoas, né? Seja companheiro, seja amigo. Então a gente vê que as pessoas perderam o respeito ao próximo, né, Dionísio? E a gente tem que lembrar, já que você fala em respeito, gente, na primeira agressão verbal, não deve deixar nunca chegar à violência física. É abandonar, é se afastar, levar as filhas embora, deixar essa história. Porque ela só queria ajudar ele, Gosteli. Exatamente, e fez tudo isso assim pensando no bem dele, no bem-estar da empresa, né? E aí ele ficou com essa raiva, essa ira, né? E acabou descontando e matando essa mulher, né? Muito triste, lamentável. Mas aí tem gente que pensa em casa, Dionísio, mas eu tenho filhos com esse sujeito.
Como é que eu vou levar meus filhos para onde? Para onde é que eu deixo minhas crianças? Vão crescer sem pai. Melhor crescer sem pai presente do que a família inteira passar por isso. Uma mulher que perdeu a vida por conta, da loucura desse sujeito. Uma filha que já tem deficiência intelectual, que viu a mãe ser morta e que nunca vai tirar isso da cabeça. Duas perdas. Ele vai ficar preso, né? Também, né? Pois é. Vão ficar sem o pai, né? Era isso que eu ia dizer. Ainda tem a perda, porque quem matou a mãe foi o pai. Exato. E por um motivo fútil, né? Só querer ajudar. Então, onde a gente vai?